Espectadores, telespectadoras do 16, a TV da cidade, no ar mais uma Opinião Cidade para falarmos das nossas coisas. Hoje, como convidados do programa, temos a doutora Solange, que é representante, representante da comissão do Tricajá, da BR-153, e também da Comissão de Transportes da UAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Preto. Doutora Sônia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de vir, de poder participar do seu programa e trazer algumas notícias e algumas posições aí do nosso trabalho. Participa também do nosso programa o deputado federal, por São Paulo, Eleusis Paiva. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por São Paulo e por Rio Preto, em região. Rio Preto, não pode esquecer da nossa região. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui. Eu acho que é um espaço democrático aqui da região, muito importante para a gente poder colocar um pouco das nossas ideias, do que está acontecendo, informar. Rapidamente, eu queria que o senhor colocasse, ficou aquela história, assume, não assume, assume, não assume, o senhor, apesar da expressiva votação, quase acabou ficando de fora. Como é que foi isso? Foi nomeado um deputado para São Paulo, não é isso? E o senhor acabou assumindo o lugar dele. São Paulo, nós temos 12 deputados eleitos, 5 deputados estão ocupando o cargo, 4 em secretaria do Estado de São Paulo e 1 na Secretaria Municipal da capital. E um dos suplentes também tem um cargo numa secretaria. Então, com isso, vão abrir 6 vagas para deputados federais da coligação DEM, PSDB, PPS. E eu sou o segundo suplente da coligação e o primeiro suplente do partido. Doutor Eleusis, o senhor teve 123 mil votos. Menos. Quase 108 mil. 108. Eu não sei de onde eu tirei 123, mas 108 mil votos. 108 mil votos. É voto para fazer, qualquer um tem inveja. Mas na hora de reciclar e pensar num outro partido, que 108 mil votos não são do DEM, são 108 mil votos do doutor Eleusis Paiva, que me desculpe aí a franqueza. O DEM não lhe proporcionou 108 mil votos. A coligação pode ter favorecido o senhor de uma forma, por conta do quociente eleitoral, mas de uma forma muito tímida. Agora, o senhor, 108 mil votos próprios. O DEM, eu tenho a impressão que não transferiu nenhum voto para o senhor, a não ser por conta da coligação. Não está na hora de mudar de partido, aproveitando essa reforma que está sendo feita aí, Kassab deixando o DEM, tá essa coisa toda aí, não deu para pensar alguma coisa assim. Não pode por enquanto, porque a cadeira pertence ao partido. Mas está na hora de começar a pensar em outra coisa, não é não? Eu sou muito franco, de vez em quando até me cobram, que diz que não pode ser tão franco, na política, mas eu acho que é isso daí que dá credibilidade às pessoas, que deixa muito claras as ideias da gente. Quando eu fui para o partido, na época PFL, era num grande projeto que nós tínhamos a nível Brasil. Um projeto na época de tentar levar o Serra para a presidência da República, e manter uma discussão política sob o ponto de vista social. Na época nós tínhamos o Pinotti, era um médico também da Universidade de São Paulo, pessoa que eu sou muito ligado, e a ideia nossa era fortalecer naquela época o partido, o PFL, principalmente com uma visão social. Nós tínhamos claramente, conversando até na época com o Kassab, com o Jorge Bonhauser, que uma das deficiências do PFL era não ter aprofundado as questões sociais. Muito bom na discussão econômica, muito bom na questão administrativa, mas na questão social precisava de fortalecer os quadros. E com esse intuito que eu ingressei e depois continuo no Democrata. Voltei ao Congresso e coloquei claramente na primeira reunião de bancada nossa, ou o partido modifica o modo de pensar, o partido assume posições muito próximas da sociedade, não pode ser um partido voltado só para a área econômica e discussão empresarial, tem que ser um partido voltado para a área social, ou realmente fica muito difícil a nossa permanência e de um grupo que eu milito na política. Está insuportável, Nós estamos passando por uma crise existencial dentro do DEM. Eu vejo, já visto aí o Kassab, que está procurando outros áreas, PSB, PMDB, já acenou até para o PT, mandando uns abraços, uns afagos lá para o pessoal do PT. Não, eu sei, mas já mandou, disse que quer proximidade através de um outro partido, claro, não diretamente, mas através de
de uma outra, de uma terceira via, uma aproximação. Mas eu acho que, particularmente, essa é uma opinião bem particular, que é por isso que chama opinião cidade. E a opinião desse cidadão de Rio Preto é que o senhor teve 108 mil votos seus, eu repito, e não do DEM, e que o credenciam a assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Só fez mais votos, por exemplo, do Edinho. Ou não? Eu acho que uma outra discussão é verdade. Eu acho que uma outra discussão que nós temos que travar dentro do Congresso Nacional, e isso daí eu falo até com a minha assessora de imprensa, ela fala para mim não falar isso daí. Ela está assistindo ali e vai ficar brava comigo. Deixa ela ficar brava. Deixa ela ficar brava, né? Mas nós temos que ter uma reforma política urgente nesse partido. Eu vivi um processo eleitoral, estamos aqui do lado da OAB, é uma das coisas mais deprimentes que eu vi no processo eleitoral, a força do poder econômico no processo eleitoral. De alguns partidos. Não, de alguns partidos, de alguns candidatos, inclusive da nossa região. Você sabe muito como é que é feito campanha política. Então nós precisamos urgente uma reforma política. Eu acho que quando nós apostamos na democracia, nós temos que apostar em meios que as pessoas sejam eleitas pela sua ética, pela sua competência, pelo seu projeto político, e não por um apoio econômico desproporcional em relação aos outros candidatos. Então isso daí eu vejo na Câmara, né, quando falaram, vi no seu programa, a primeira coisa que a gente tem que falar com a sociedade é isso, olha, democracia tem que ser feita de maneira democrática mesmo. Primeira coisa importante é como é que vão ser as eleições futuras nesse país. Vai ser domínio novamente do poder econômico, nós vamos estar apostando na ética, vamos estar apostando na transparência das pessoas. Eu, pelo menos, vou para o Congresso imbuído e discutir muito claramente uma reforma política nesse país, para que a gente tenha as eleições aí as mais democráticas, transparentes possíveis. Isso. Não, esse é um discurso muito bom, eu até confio no que o senhor está dizendo. O problema da reforma política, doutora Sônia, é que cada um tem a sua. Né? Aí é que é o problema, são 500 e tanto, cada um com a sua reforma política. Por isso que eu acho difícil a reforma política no país, em razão disso. Mas sabe o que influencia muito? Eu não tenho dúvida, influencia demais o Congresso Nacional. Né? Pressão popular, eu acho que a mídia, né? Até a oportunidade que está vindo, que você está me dando hoje aqui, é isso, eu acho que a gente tem que apostar em 3 coisas. Eu, pelo menos, estou apostando em 3. Depois nós vamos discutir as outras 2. Mas a mídia, quando começa a pautar, quando você começa a ter manchete de jornal, quando começa a opinião pública, sociedade civil organizada, por exemplo, a OAB, entidades, mas quando todo mundo começa a pautar determinado assunto, você obriga o Congresso Nacional a não ficar distante dessa discussão. Eu não tenho dúvida, se não tiver nenhum tipo de pressão, não existe um mínimo interesse em fazer uma reforma política nesse país. Como tem nenhum interesse de fazer, se tem algum interesse de fazer reforma tributária? Nenhum. Se não tiver pressão, não vai existir. Mas o nosso próprio movimento se iniciou por a nossa movimentação popular, foi quando eu expliquei para você, foi a associação de entidades civis, como a OAB, como a CIRP de São José do Rio Preto, como as pessoas que estavam ligadas ali, e que nós começamos aquela luta lá pela duplicação. Ou seja, houve um interesse da sociedade, houve uma participação ativa da sociedade, e isso é importante dizer. E nós temos que, como disse o deputado aqui, o comprometimento político, porque você tem um comprometimento quando você tem cada voto que o deputado ganhou, é uma pessoa que confiou no trabalho que ele vai realizar. E esse comprometimento vai ser transferido para ele numa próxima eleição. Se ele não comparecer, se ele não trazer às pessoas que colocaram nele o seu voto, ele possivelmente vai ser reprovado. E é dessa forma que funciona. Pela primeira vez, a cidade de São José do Rio Preto e vizinhos conseguimos eleger com uma grande parcela da sociedade envolta. Não se teve estrangeirismos aqui, ou seja, não teve nenhum político de outra cidade com uma expressiva votação. Tanto que os nossos deputados, todos eles na faixa de 70, de 80, de 100 e tantos mil votos. Então, toda a região girou em torno do comprometimento político com... Aí é aquela questão, as pessoas de São José do Rio Preto e região trabalhando para a região de São José do Rio Preto. Num total de lutas aí da sociedade, mas em prol também da própria localidade onde está. E tem a sua base. Deixa eu aproveitar a oportunidade que a doutora Sônia veio aqui para falar da Duplica Já. Eu estou vendo uma guerra aqui, né? Via imprensa, o Bom Dia traz uma situação, o Diário ontem trouxe outra situação,
O Edinho já saiu na frente lá, queria assumir a paternidade da BR, teve nas suas mãos, teve nas mãos dele, ele deixou escapar. Tanto é que esse trecho que nós vamos tratar agora, ele foi excluído, não é, da privatização da BR-153. Foi no governo Edinho. O Edinho convidou Rodrigo Garcia, convidou o senador Aloysio, convidou, se não me engano, o Dado, e convidou o Vaz Lima para ir até... Eu fui convidado. O senhor foi convidado também, mas não foi citado aqui. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. O senhor foi convidado? Fui convidado. Se não apareceu na imprensa, não sei se teve alguma manipulação aí política sobre isso. Eu fui convidado também. Quando foi isso, doutor? Eu assumi na sexta-feira, já tinha um convite do Edinho. Na segunda-feira eu recebi um convite da assessoria do deputado Edinho. Na terça-feira, pela manhã, eu confirmei presença na reunião e foi desmarcado às 11 horas da noite. Olha, só tenho medo de uma coisa, João, muito aberto. Você sabe que eu tenho medo? Sim. Eu tenho medo do seguinte, eu cheguei à Câmara pensando na nossa região, né? Mas tenho dois focos que, é claro, quem me conhece sabe disso. Eu tenho um foco claro, que é na questão ética e de transparência, né? Eu tenho um outro foco na área de saúde e um foco na região. Fiquei satisfeito com a região, porque a região, nós vamos estar aí pela primeira vez com um número de parlamentares. Eu não sei se tem outra região do estado de São Paulo que tem o número de parlamentares que a gente tem. Eu só tenho dúvida né, deixando bem claro, e não vou citar nomes. Se vai querer citar, eu não vou citar. Eu tenho dúvida do seguinte: se todos nós tivermos a humildade, não interessa quem vai sair na frente, mas todos nós tivermos a humildade de trabalhar junto, o benefício da região vai dar certo. O que não pode é que quando um faz, um ou outro puxa para trás, né? No mínimo estranho, né? Uma audiência marcada, uma reunião marcada, ela cancelada 2 horas. Agora a reunião está marcada novamente. Aí tem outra reunião com o mesmo assunto no mesmo ministério. Né? Então, esse negócio de discussão de paternidade, se todo mundo trabalhar junto e a imprensa tiver... Nós já até damos uma solução para essa panela. Todo mundo tem direito, todo mundo. E não é só lá não, hein? Nós estamos no BR-153. Você quer ver outra que vai dar problema também de discussão de paternidade? É o Cris da Cunha. Já tem um falando, não, sou eu, a imprensa do outro fala que sou eu, e vai vir um terceiro falando que sou eu. Era mais fácil para o pessoal usar a palavra nós. Nós fomos eleitos, né? Nós fomos eleitos, na verdade. Mas que as pessoas tiverem essa humildade, a nossa região vai ganhar muito. Mas aí que, por exemplo, o senhor Edinho saiu na frente, eu marquei, eu fiz, vai acontecer. Porque ele teve essa oportunidade. Então tá aqui, ó. Agora o grande lance que eu queria que o senhor comentasse é esse aqui, ó. O deputado Milton Monte colocou lenha na fogueira sobre a BR-153. Afirma que se negou a participar de reunião com Edinho Araújo no Ministério dos Transportes. Edinho anunciou reunião para terça-feira. Ou seja, o deputado Milton Monte, a gente diria assim, entre aspas, que é o dono dessa verba, entre aspas, né? Da duplicação da BR-153. Ele se recusou a participar de uma reunião agendada pelo prefeito Edinho Araújo, ex-prefeito Edinho Araújo, no Ministério dos Transportes. Ele é da Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. E é o dono da bala nesse caso aqui. Tanto é que a verba não foi excluída, ela não foi excluída desse corte que a Dilma anunciou de 50 bilhões. Foi uma das coisas que manteve em pé. E o senhor Milton Monte se recusou. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que será que o senhor Milton Monte se recusou a participar de uma reunião agendada com Edinho Araújo? Será que foi porque ele só teve 700 votos na eleição retrasada em Rio Preto? Porque nessa ele teve 100. Engraçado, número redondo, né? 100 votos. Interessante, né? 100, podia ser 99 ou 101. Não, ele teve 100 votos cravados, né? É um número para se pensar, inclusive perante a Justiça Eleitoral. Mas 100 votos cravados não me cheira bem, não. E acontece o seguinte: se não passar pelo crivo do deputado Milton Monte e do deputado Hélio Paiva, eu tenho a impressão que isso vai dar piti de novo. E isso vai acabar prejudicando o movimento. Porque quem manda nessa verba, teoricamente, é o deputado Milton Monte. Teoricamente, politicamente. Se mexer com o Milton Monte sobre essa obra, ele cancela. Olha, me permite discordar só tranquilo. Não muito, mas a primeira coisa que eu vejo é o seguinte: quando o deputado Edinho marcou, não é porque ele marcou que ele vai resolver o problema isoladamente. Eu acho, pelo menos, o que eu senti,
que fomos todos nós convidados para estar junto. Então, eu acredito que se um deputado vai, é uma coisa. Se você tem meia dúzia de parlamentares, um senador da República presente, a força para poder conseguir é muito grande. Agora, não invalida o deputado Edinho ter marcado primeiro, como poderia ter marcado o deputado Vaz de Lima, o deputado Rodrigo, Dado. Eu particularmente, não tenho problema dessas fogueiras de vaidade. Eu na minha vida, não trabalho com fogueira de vaidade. Mas não se trata de vaidade aí, deputado. Não é questão de vaidade. Agora, tem um outro problema que eu vejo claro. Deputado Milton Monte, entendeu? Eu, particularmente, tive com o Milton Monte, que depois ele me falou da segunda reunião, ele não me colocou assim, algo assim, reticente contra o deputado Edinho. É que eu acho que tem outras forças também atuando, não deve ser só os dois, outras forças atuando, mas olha, o que é bom? O que eu posso garantir é o seguinte: eu acho que nós vamos ter que trabalhar, e eu acho que tem que ter uma reunião de bancada dos deputados da região, cada um por um partido em prol da região. Se um ficar puxando do outro, nós não vamos para frente, você pode ter certeza absoluta. A bancada paulista, que nós somos uma representatividade em número de votos muito grande perante toda a Casa, o Congresso, e também nós tivemos um senador com 13 milhões de votos. Nós tivemos aí a representatividade de todos os deputados federais do estado de São Paulo, somado, é uma gama da população muito grande, é uma proporção muito grande. Então a bancada paulista, ela tem que se unir. O Milton Monte tem que, se ele está trabalhando em causa do estado de São Paulo, em causa para o bem do estado de São Paulo, ele tem que deixar de lado alguns rigorismos, alguns desafetos, algumas ocorrências do passado e transformar isso num trabalho futuro. E o trabalho futuro é em prol da região, em prol do estado. Nós somos cortados pela BR-153 e não temos 1 quilômetro duplicado, a não ser em algumas cidades. Temos cobrança de pedágio, a única parcela da rodovia BR-153 que é pedagiada é a do estado de São Paulo. Então, se ela é pedagiada aqui, ela tem que ter o máximo, a melhor qualidade de retorno de infraestrutura. Pagamos pela qualidade, porque somos cobrados por isso. A maioria se opôs a isso, mas por que só o estado de São Paulo não tem a duplicação? No estado de Minas Gerais ela está todinha duplicada. Então o Milton Monte, como paulista que lute pelos direitos do povo paulista e deixe de lado essas pequenas mazelas do passado. Isso já passou. Quer dizer, passou. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer. E você está falando de fogueira de vaidade. Acontece, e eu vou explicar, eu reconheço tudo isso aí. O problema é que essa obra já era para ter saído. E o Edinho saiu na frente agora para reparar uma bobagem que ele fez atrás. A obra já era para estar pronta. Ele bobeou, ele hesitou, ele passou batido na história. Ele acabou não cumprindo aquilo que ele tinha compromisso com o deputado Milton Monte. Por isso, não estou dizendo que o deputado Milton Monte esteja certo, não. Eu acho um absurdo o cidadão, um deputado, mandar uma verba dessa envergadura. Cerca de 100 milhões de reais, 200 milhões de reais, que vai custar aquela rodovia ali. Então o Edinho está tentando reparar um erro do passado. Quando ele faz isso, é exatamente quando ele marca uma audiência com o ministro dos Transportes para tentar resolver essa situação. Mas ele marcou com o Alfredo Nascimento, esqueceu da visão do deputado Milton Monte. Milton Monte falou, não, pera um pouquinho. Quem manda aqui sou eu. Eu sou da Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados. Como é que o sujeito vai marcar uma audiência para tratar de BR sem falar comigo? Ele é o representante. Então, hierarquicamente falando, o Milton Monte está superior ao Edinho nessa questão. E eu vou dizer uma coisa, se esse Milton Monte bater o pé e quiserem engrossar o caldo lá com essa questão, vai virar água esse projeto de novo. Porque é político o negócio, doutora Sônia. Estou dizendo que é político a coisa. O Milton Monte está certo? Não, está erradíssimo. Está equivocado, não pode ter política, está agindo de uma política com o fígado, e não é assim que se pratica política. Eu estou com a senhora que ele é representante do estado de São Paulo, mas ele representa muito mais a região dele, tanto é que essa obra que estava aqui foi embora para Ourinhos. Ourinhos já duplicou, já inaugurou a obra, está lá beneficiando uma série de pessoas. Ele é deputado da região dele, não é deputado para o Rio Preto, ele teve 100 votos em Rio Preto. Essa é a grande realidade. Mas, Marcos, é o seguinte, se você tem um comprometimento político
que houve por todos os participantes eleitos pela região de Rio Preto, e há um comprometimento político de esfera estadual, há um comprometimento político municipal, que a gente sabe que já há um engajamento aí do prefeito, há um engajamento federal, porque nós temos órgãos federais envolvidos. Não se pode deixar de cair no esquecimento, não se pode deixar de falar com o senhor, com qualquer dos deputados, e todos os deputados que estiveram lá presentes podem agora corrigir um ato falho e deixar que esse ato falho seja corrigido a tempo, porque há tempo de ser corrigido. Ou seja, nós precisamos ainda da duplicação, ela é um perigo iminente para todas as pessoas que dela se utilizam no perímetro urbano de São José do Rio Preto. Há um perigo aí de vidas, certo? Então, isso vai além das questões políticas. Tem que ir além das questões políticas. Então, isso, aí o deputado Elios Spaio vai participar provavelmente de muitas reuniões e vai poder lembrar a todos os deputados que lá estarão da complexidade, dos motivos que levaram a essa luta e da necessidade da obra. Não pode se esquecer. Eu sei disso, mas eu vou estar rapidamente aqui em Rio Preto. Só para ter um exemplo, só está perfeitamente na sua visão no que diz respeito à sociedade civil, no que diz respeito à obra. É precisa, se faz necessária, todo dia morre praticamente, quantas pessoas perderam a vida nessa BR-153, principalmente nesse trecho. Só está perfeita na sua avaliação. Mas convença o rei disso. Esse é o problema. Se falar que o deputado, mexer com o deputado Milton Monte, ele fala, não, acabou. A caneta está na mão dele para encaminhar para o Ministério dos Transportes. Ele do partido dele, Alfredo Nascimento. Diz, não vou, Alfredo, ministro, não faça. Eu sou da Comissão de Transporte, pertence ao seu partido. Pronto, acabou, morreu a ideia. E aí? Nós vamos ficar chupando o dedo, eu, você, senhora, desculpe, doutor Eleus, Edinho, o Rodrigo Garcia, o Vaz Lima, e acabou. É uma questão, quando a distribuição de cargos e comissões na Câmara, quando é feita a composição na Câmara, passa por esse processo. Não deveria, mas passa. É a mesma coisa que o Oscarzinho quer ouvir a sociedade, ouvir os engenheiros sobre a questão de dinheiro e tal. Olha aqui, quer ver? O presidente da Câmara, Oscarzinho Pimentel, não se intimidou, olha só para dar um exemplo para como é que funciona a coisa. O presidente da Câmara, Oscarzinho Pimentel, escreve aqui meu amigo Alexandre Gama, não se intimidou com o anúncio do prefeito Valdomiro Lopes de que vetará qualquer projeto que aumente os salários dessa legislatura. Deixa ele vetar que a gente derruba o veto, declarou Oscarzinho, que não pretende enterrar as discussões sobre o polêmico tema. Vou marcar reuniões com quem quiser, OAB, Sociedade dos Engenheiros, Bispo, olha só o nível da coisa, Bispo, Rotary, Conselho de Pastores, quem mais quiser, avisa o presidente, que anunciou para depois desses encontros pontuais com entidades civis, uma audiência pública no plenário da Câmara no sábado às 15 horas. Quero ver quem vai aparecer para debater salário. Podem lotar o plenário, desafiou. Valdomiro, por sua vez, afirmou que... Então é o seguinte, pode fazer o que quiser, a mesma coisa que eu disse aqui, vou citar como exemplo para o telespectador, é o seguinte, existe um departamento jurídico na Câmara Municipal, formado por dois assessores jurídicos e mais uma de carreira, que é a doutora Eucaris. Então, hoje, parece que está o doutor Cláudio lá, que é um promotor aposentado, e o Pauleri colocaria um juiz aposentado lá. Então, aí, quando vai votar um projeto, você sabe perfeitamente disso, você pede o parecer jurídico da casa a respeito daquele determinado projeto. Aí o projeto jurídico lá diz, é ilegal, não vote. Daí o projeto chega na Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores vereadores entendem que é legal e votam para votar. Estão um pouco se lixando para aquilo que me falou o jurídico. Estão um pouco se lixando. Quando o jurídico se eleger vereador, vem aqui, participa da Comissão de Constituição e Justiça, depois ele dá a opinião dele. É isso que acontece, infelizmente. Eu estou dizendo, não provoque o deputado Milton Monte nessa história, como aconteceu no passado, que nós vamos estar correndo o sério risco de perder a obra de novo.
Se começarem a contrariar, se começarem a fazer. Infelizmente, doutor Lilson, o senhor é deputador, o senhor sabe muito bem como é que funciona a Câmara dos Deputados e sabe como é que faz. Olha, eu vou ser um pouco mais otimista que você. Bom, e talvez daqui a 4 anos você possa me cobrar. Eu particularmente acredito, essa é a minha opinião pessoal. Que vai sair a duplicação. Eu também acho que esse trecho vai sair. Tanto deve sair que virou essa briga de quem é pai, porque na hora que sair vai aparecer Foi o que ele a disse. paternidade. Então a discussão é essa. Eu acredito que vai sair e eu acredito que as pessoas, está início de legislatura, eu acho que as pessoas vão tomando, baixa um pouco a temperatura, vai acomodando, um pouco mais de humildade não faz mal para ninguém. Tomara. E as coisas vão andando. E o que importa é que dê certo a duplicação. Isso, o importante, até porque o senhor Ayrton Vinhola, que foi um dos fundadores da comissão pela duplicação, que é uma pessoa boníssima, trabalhadora, incansável aí pela causa, nós vamos ter 12 viadutos. Se for assim e se for necessário, dê-se o nome a cada um dos senhores deputados que se estão degladiando aí perante o público, perante os seus eleitores. Cada um deles receberá um nome lá, um viaduto, será lembrado eternamente pelo feito. A gente vai agradecer, todos nós participantes aí do trabalho e outros tantos, vamos agradecer, ponhamos o nome, coloque seu nome e ele vai ser lembrado, vai haver, a paternidade poderá ser dividida, porque quando a criança é dela, lógico, temos várias pessoas querendo assumir. A verdade é uma só, o trabalho tem que ser feito, isso tudo está se encaminhando de forma tal que o deputado Milton Monte, que foi tanto citado por você, tenho certeza que não teria o número de votos que teve na região dele, se não fosse uma pessoa séria também. Não, eu acho ele medíocre. Certeza. Eu acho ele medíocre. Eu não estou defendendo ele, eu acho que ele é medíocre. Quando ele briga por uma história dessa aqui, ele é medíocre. Porque é o seguinte, ele, independentemente da briga que ele teve com o Edinho, ele tem 400 mil habitantes em Rio Preto e tem não sei quantos milhões de pessoas que passam pela BR-153. Ele está se utilizando no expediente, por ser dos transportes da Câmara, em benefício de não sei quem e contrário à própria população que usufrui e que trabalha aí pela BR-153. Todos ele nós. É medíocre, o centro faz isso é medíocre. Todos nós queremos. Olha, mas terça-feira vai ter 2 audiências. Em 2, até melhor, não, terça-feira está marcado. Eu acho absurdo. Tem uma 11h30 da manhã, se não me fala a memória. Com Milton Monte e o Valdomiro. E tem uma, se não me engano, 15h30. Então, uma com Milton Monte. Então vai ter 2. Valdomiro e a outra com o Se der certo, olha, no mesmo dia vai ser reafirmado o pedido de 400 mil pessoas agora da região e mais as pessoas que se utilizam do trecho. Então vai ser reforçado. Quem realmente vai assinar o termo, ou vai deixar de assinar, ou vai ter a paternidade, isso não é importante agora para nós. Tem que botar o nome nos viadutos, como você falou lá, o nome de cada um nos viadutos que vão ter aí espalhados. Mas tem que colocar o nome pintado lá, colocar em placa, eles tiram, viu? Costuma tirar e tal. Teve algumas aí, alguns governos passados, que sumiram as placas, não sei, depois acharam em cima da rodoviária, lá, não sei aonde, na Imurb, a placa lá do Cristo da Maceno lá. Foi inaugurado, acho que pelo Filadélfio Gouveia Neto, se eu não me engano, não falei, foi ele? Foi, né? Depois. Arrancaram a placa lá do homem lá, botaram lá. Quando reformou. O Edinho pintou lá o Cristo, botou lá, inauguração da Praça do Cristo, botou lá, para administração, Edinho Araújo, e a placa do Filadélfio, que inaugurou aquele Cristo do Amazonas, sumiu. Aí deram o queixo na delegacia, disseram que foram. O pessoal que roubou, furtou, não sei o quê. Daí uma semana encontraram a placa lá na rodoviária, na EMURB, aos cuidados do ex-secretário de governo Jair Moretti. Faz um intervalo, por favor. Ok, de volta com a nossa Opinião Cidade aqui pelo 16 da TV da Cidade. A coisa hoje está sendo colocada mais às claras, exatamente porque você, telespectador, tem uma ideia daquilo que está ocorrendo. Essa reunião era para ter sido hoje, né? Foi cancelada então para segunda-feira. As reuniões, as 2 reuniões. Para quê? Não, a reunião era para ter sido terça-feira ou 4. Não, os jornais disseram que hoje teria, tanto é que eu tinha agendado o Milton. Terça-feira. Durante a semana. Eu tinha agendado o Milton, não o Milton Monte, não, o Milton Assis.
Aliás, faz tempo que eu quero falar com o Milton Monte. Eu quero trazê-lo aqui no programa, um dia, se eu tiver oportunidade, de uma vez por todas, para ele esclarecer essa situação. Eu cansei aqui, doutora Sônia, de convidar o ex-prefeito Edinho para vir falar desse assunto aqui. E outros tantos. Né? Ele responde aí por acusado de ter cometido improbidade administrativa. Ele é acusado, ainda não é condenado. Um processo ele foi condenado, aqui tem que devolver 300 mil para os cofres públicos, porque um contrato que tinha aí numa empresa com o SEMAI, nos primeiros 6 meses ele deu 31% de reajuste aditivo no contrato. O contrato era de 1 ano, a inflação no ano chegou a 5%. Ele deu 31% de aditivo. Conclusão, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recorreu, está lá no Superior Tribunal de Justiça, não sei nem quando sai essa decisão, mas ele foi condenado. Em primeira instância ele foi absolvido, depois ele foi condenado pelo TJ. E agora está correndo atrás para ver se ele se livra dessa condenação. Não é possível, é um sujeito, contrato de 1 ano, nos primeiros 6 meses ele bota 31% de aditivo, é para cansar minha beleza. Né? Desculpa, eu não sou tão belo assim. Mas modéstia, hein? Deixa eu dizer, essa história é para a gente chegar à conclusão de que a política é verdadeiramente um jogo de xadrez. Mas está estabelecido aí, e o Valdomiro só voltou a ter uma conversa mais amena porque tem envolvidos ali o deputado Vaz Lima e tem o Rodrigo Garcia, que são seus parceiros. E o senhor também agora, que teoricamente seria aliado do Valdomiro. É declarado ou não, doutor Leus Paiva? Olha, política municipal nós vamos discutir em 2012. Né? Certo. Já me perguntaram isso, eu imagino, na nossa conversa inicial, Sônia. Independente da ideologia partidária de qualquer parlamentar, eu acho que nós fomos eleitos, eu não vou perguntar quem que é o prefeito, que partido que é, se ajudou ou não ajudou, mas quem mora na cidade, seja qual for, ela espera que da nossa parte nós possamos ajudar. Então, o que eu puder ajudar Rio Preto, independente de alianças políticas, como seria Cedral, Potirendaba, Votuporanga, independente de alianças políticas, o que eu puder ajudar a minha região, eu vou fazer o possível para fazer isso. Não, estou dizendo que a coligação a qual o senhor pertence acabou elegendo o prefeito Valdomiro. E o senhor comunga da política adotada pelo prefeito Valdomiro? Olha, eu acho que todo gestor tem fatores positivos e fatores negativos, na verdade. O Valdomiro, eu não vejo que é um gestor diferente. Tem coisas extremamente positivas no seu governo e tem coisas ainda que precisam melhorar. Né? Mas eu digo para você, olha, essa discussão nós vamos estar fazendo em 2012. Né? É cedo ainda? Eu acho que é muito cedo. Eu acho que é a hora de sentar e fazer essa discussão política. A área de saúde Valdomiro, por exemplo, eu gosto muito do secretário do Valdomiro. Acho que está fazendo uma boa gestão. Né? Então, acho que tem coisas positivas, coisas negativas. Vamos dar tempo para o Valdomiro trabalhar e lá para 2012 nós vamos julgar como é que está o trabalho. O relacionamento dele com o senhor é bom? Bom, sem problema nenhum. Eu não misturo questões políticas partidárias. Eu tenho um relacionamento ótimo com o Valdomiro. Doutora Sônia, alguma observação? Pode fazer. A observação que eu tenho que fazer é, já que nós estamos aqui hoje para discutir a BR e a duplicação, aos comentários que saíram aí na mídia, primeiro, que a própria mídia não se esqueça de dar continuidade no trabalho que ela vem realizando, que é muito importante. Segundo, quando do edital, da preparação desse edital, que sejam aí consultados os órgãos, os organismos, para dar um bom embasamento nesse edital, para que ele não seja como de outras épocas, de outras oportunidades, que houve um outro edital que foi amplamente combatido, via judicial, que isso fique de lado. Porque se começar, como você disse, com as disputas políticas, e depois faça um edital aí que não contenha e não traga em seu bojo todas as discussões, todas as disposições necessárias para que ele realmente se dê fim. Porque um edital ele tem requisitos básicos que devem ser obedecidos. Nós precisamos de apoio de várias entidades. Isso é meio ambiente, isso é promotoria, isso é a nível federal, porque a BR não é municipal, não é estadual, ela está ligada a órgãos federais.
precisamos do apoio do próprio DENIT, nós precisamos do apoio da população que nós já tivemos, dos senhores deputados, do senhor senador, do DENIT, de quem trabalha junto ao DENIT e também das pessoas que irão fazer esse edital, que irão elaborar esse edital. Porque um edital bem feito, ele não costuma ter, não pode e não recebe muitas ressalvas. Então aí que está o problema. Qualquer vírgula que se altera no edital, de uma concorrência, por exemplo, vai por água abaixo. Sabe para quando vai para a discussão? Demora depois até um ano para fazer um novo edital. Aquela coisa toda. E principalmente num mega projeto como esse, que é a duplicação da BR, pode ser que alguém erre alguma vírgula lá, dependendo do andar da carruagem política que está se atravessando, e aí, doutora, aí nós vamos empurrar mais. Mas aí está a importância dos senhores políticos chamar a unidade, porque a OAB se presta a isso. A OAB tem muitos trabalhadores, tem muitos profissionais que estão ligados e sabem como olhar, verificar, analisar. Outros tantas pessoas que nós temos aqui na cidade, região, poderiam opinar e trabalhar, mas para isso há que ter a vontade política, a colaboração, aceitar a colaboração que lhes é colocada agora. A OAB se presta isso, a hora que for necessário, ela estará presente, ela se fará presente através dos seus vários departamentos. Tá. O deputado, o Alberto Goldman anunciou em setembro de 2010, durante sua candidatura, que iria duplicar a rodovia entre Mirassol e Rubinéia. E até o momento a obra não foi iniciada. Teve até uma paralisação, os jornais trazem hoje aqui, um movimento grande que foi liderado pelo Liberato, mas não é o Caboclo, é o Caldeira, é Liberato Caldeira, lá de Valentim Gentil, né? O que o senhor acha dessa atitude dele? Será que foi só promessa política? Eu acho que não. Eu acho que sai a duplicação, não tenho dúvida nenhuma, só uma questão de tempo. Eu também concordo. Não tenho dúvida que a duplicação sai. Não tenho dúvida que a duplicação sai. Se não sair, é o maior estelionato eleitoral da história do país. Mas eu acredito que saia. É porque existe toda uma angústia, né? Que a gente tem que também dar um voto. O executivo está chegando agora. Né? O governador Geraldo Alckmin sentou, não terminou a montagem da equipe, análise, cada secretário ainda não deu um parecer. Vamos esperar pelo menos 90, 120 dias de gestão, até para ver quais são as primeiras obras prioritárias, até porque governar é a arte de ter prioridades, né? Ele vai colocar prioridades. Eu não tenho dúvida que sai. Né? Eu não acredito em estelionato eleitoral e eu acredito que realmente isso daí vai sair. Né? O único pecado cometido pelo governo do PSDB nessa história de Euclides da Cunha, e também penso particularmente que a obra sai, foi ter o Alberto Goldman vindo aqui na véspera de uma eleição, na véspera da eleição praticamente, e ter dado ordem de serviço lá, inicia a obra e tal. Eu achei equivocado isso, poderia ter esperado um pouquinho mais. Né? Não sei se foi um marketing político. Ele sabia, por exemplo, que tinha que passar por outras coisas, questão de desapropriação, questão de licença e etc. Mas eu acho que ele se aproveitou do momento, como todo político faz, veio aqui e assinou, então aquele movimento grande, nessa doutoranga e tal, aquela coisa toda, e assinou a ordem de serviço lá para a duplicação. Foi o único pecado disso, mas a obra sai. Eu não sei se pedagiada ou não, mas ela sai. Você vai ter pedágio, doutora, essa obra? Hoje é difícil o governo acampar um aporte financeiro desse tamanho. É difícil que não tenhamos a participação. No discurso que não ia ter pedágio, não. Mas é difícil que haja a não participação, mesmo porque a gerência financeira terceirizada aí junto com o público fica bem melhor. É claro que no início algumas concessionárias colocam um valor mínimo para depois pedirem revisão, pedirem uma série de suplementos aí para cobrança, né? Como tem a BR-153, iniciou em 1,90 e hoje já temos a quase 2,50 o valor, né, por eixo. E isso é uma coisa que tem que ser viabilizado. A análise do edital, e novamente eu volto a falar, tudo isso está no contrato que foi assinado com a empresa. Então, se houver a necessidade, eu creio que haverá a necessidade de participação de empresas aí,
tem que ser analisado as disposições contratuais, porque um contrato depois de firmado fica muito difícil de ser mudado as cláusulas, né? Então tudo isso tem que ser bem analisado. Acho que o governo de São Paulo não tem condições financeiras para fazer a obra, lógico que em parceria sairia mais rápido, né? Teria melhor, uma condução melhor, e a gente quer crer que o então governador não tenha feito todas essas disposições se não fosse para não cumprir. Doutor Eleusis Paiva, médico, deputado federal. O Diário da Região traz uma matéria que é capa do Caderno de Cidades hoje, é o seguinte: Justiça de Rio Preto manda Estado fornecer remédios de alto custo a pelo menos 610 pacientes. Aqui está dizendo, quando o remédio é a justiça, é o título. Aí a pessoa está com mal de Alzheimer lá, o medicamento é caro. Para receber remédio para tratamento, ele precisa ir à justiça. Provocar justiça? Onde é que nós estamos, doutor? Olha, eu queria opinião do senhor como médico e como político. Olha, eu vou dar como médico. Sim. Né? Vou dar como médico. Eu vou colocar duas coisas que são importantes. Né? Eu, particularmente, sou contra a judicialização na área de saúde. Né? Que está ocorrendo é um fenômeno de judicialização. Há 2 anos atrás, nós fizemos um evento do qual eu ajudei a coordenar. Eu era secretário-geral da Frente Parlamentar de Saúde, discutindo justamente a judicialização com o Supremo Tribunal Federal, para que tivesse aí uma visão do que está ocorrendo. Dos dois lados nós temos falhas graves. Qual a primeira falha grave? É que algumas secretarias municipais, algumas secretarias de Estado, que eu estou falando a nível Brasil, né? Infelizmente, elas não têm deixado à disposição, né, da comunidade os medicamentos necessários para dar um mínimo de atenção à saúde da população. Isso é verdade? Isso é verdade. Né? E aí começou a existir esse fenômeno de estar procurando judicialmente esse direito. Agora, o que ocorre paralelamente é que existe uma cesta de medicamentos, né, a nível de governo federal. O governo estadual dobrou essa cesta de medicamentos. Quando a gente fala cesta de medicamentos, são os medicamentos previstos na rede para atenção à saúde da população, até porque é impossível você ter todos. Então nós trabalhamos com o nome, não o nome comercial, né, de marca, mas a droga que tem que estar à disposição, por exemplo, para tratar hipertensão, para tratar diabetes, uma infecção, antibióticos e assim por diante. Agora, paralelamente, o que ocorre é que a indústria farmacêutica, com uma força de uma pressão descomunal e algumas propagandas, lançam no mercado brasileiro algumas drogas que sequer são aprovadas no mercado de origem. Por exemplo, tem uma série de drogas que o FDA americano não aprovou, que a Anvisa brasileira não aprovou, mas que são prescritas por alguns profissionais que os nossos conselhos de medicina estão olhando com algum critério, né? E essas drogas na mão, ele vai num advogado que entra no juiz, e o juiz trabalha com a perspectiva que o cidadão tem direito à saúde e, portanto, tem. Então são drogas, tem uma grande gama de drogas que são importadas, que ainda não tem autorização da Anvisa para estar sendo utilizada no nosso país e sequer do FDA. Eu não estou falando que é essa específica. Então isso assusta a gente, porque você começa a trabalhar com valores, né, enormes de trás-para-frente, de drogas que sequer a gente sabe que benefício científico comprovado essa droga vai trazer. O senhor conhece essa aqui, por exemplo, o Reminil ER, 16 miligramas? Conheço. Essa droga é legítima? Tem algumas drogas que, por exemplo, né, principalmente, isso aí deve estar sendo utilizado provavelmente para mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer, nas doenças demenciais, né? Tem uma série de drogas que começam a ser testadas, né, com algum tipo de aprovação, que nós temos que fazer uma discussão que, com o recurso que a gente tem, qual o tipo de tratamento que nós vamos utilizar. Eu, particularmente, enquanto médico, nós temos um trabalho que as nossas entidades, sociedades de especialidades estão fazendo. O que é? Elas estão tentando criar protocolos de atendimento, não com nome comercial, a droga tal, mas se você não protocolizar para o sistema público, é impossível. Né? Você imagina, por exemplo, se antiespasmódico, né, para tirar cólicas abdominais, se a gente exigir que o SUS trabalhe simplesmente com nome comercial, deve ter mais de 500, é impossível o SUS trabalhar com isso, mas nós podemos trabalhar com algumas drogas que tenham comprovação
científica que elas vão causar benefício. Essa tem. Essa tem. Aparentemente, o que você está falando, essa daí tem. Então agora é o seguinte, e se não fosse a justiça, nesse caso, essa mulher estaria sem essa droga? A posição... O problema é que nós temos que separar, é isso daí que falta. Eu acho que a equipe do Ministério da Saúde, olha, eu sou governo de oposição, hein? Mas eu estive conversando com a equipe do Ministério, até porque são duas pessoas que eu respeito, que estão nessa parte, de abrir uma discussão ampla, quais são as drogas que deveriam estar à disposição, qual que é a cesta mínima para garantir para qualquer indivíduo nesse país, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista atenção à saúde. Isso é algo que eu acho que o Ministério tem que fazer e vai fazer até o meio do ano. Vai estar ajudando o Judiciário, inclusive, a decidir sobre essa questão. Porque um juiz, por exemplo, vai falar tal droga, eu tenho que fazer uma revisão. Eu tenho que fazer uma revisão nessa droga para ver se algo que a gente pensa na medicina há 6 meses atrás causa um benefício, 6 meses depois a gente sabe que não. Cito várias drogas que foram abandonadas. Eu tratava há 2 anos atrás um edema agudo do pulmão com algumas drogas que hoje eu não trato. É impossível, para nós médicos é difícil, você imagina para o judiciário, para o juiz saber essa droga como é que é. Ela tem autorização na Anvisa? Não. Tem, não tem. Ela funciona ou não funciona? Qual que são os trabalhos publicados e quais são os benefícios? Então eu acho que cabe, eu acho que deve o Ministério estar fazendo isso. O nosso secretário de Estado da Saúde, eu acho que é um salto que nós vamos dar muito grande, você vai ver isso daí. Nosso secretário de Estado da Saúde, do Geraldo Alckmin, é um diretor da Faculdade de Medicina da USP. Uma pessoa tecnicamente, cientificamente muito bem preparada. Eu acho que a gente tem obrigação de fazer isso até para ajudar o judiciário a decidir. E você da população falar, não, essa droga vale a pena. Não, essa daqui é experimental. Não tem que ter dinheiro público para sustentar. Nesse caso aqui é uma droga reconhecida. Mas há uma dificuldade do judiciário, os senhores juízes, porque quando chega o pedido para o juiz, é sempre colocado que é a questão de vida ou morte, ou seja, bem-estar. Isso, a Constituição fala, o Estado é obrigado a prover pela saúde. Mas só que, em nome desses, como disse o doutor, em nome de laboratórios, de pessoas que têm, que precisam, têm condições de pagar os seus advogados particulares também, porque o Estado, o Estado e o Judiciário, eles teriam que ter uma maior informação. Ao juiz cabe decidir, mas ele tem que ter um embasamento que poderia a Associação Médica trabalhar em conjunto, que hoje fica difícil para um juiz decidir, devo dar ou não. Quando ele analisa toda a situação, ele vai pensar o quê? No bem-estar do próprio paciente e na vida desse paciente, né? Enquanto ser humano. E aí ele acaba decidindo por drogas caríssimas, que chegam a custar 15, 18, 20 mil reais mês. Nós não estamos dizendo de algumas drogas como essa que você disse. Tem tratamentos que custam 25, 30 mil reais mês. Mas isso onera o Estado. Não onera o Estado, mas são drogas reconhecidas pela Anvisa, são drogas perfeitas. Algumas não. Algumas não, mas algumas sim. E além disso, é constitucional. Todos têm direito a obrigação do Estado. Porque você veja bem, eu tenho uma dificuldade quando eu faço a defesa, justamente porque esse Brasil não é uniforme. Nem o Estado de São Paulo é uniforme, se a gente for pegar os municípios. Então, outro dia, por exemplo, eu estava andando e tinha um município que faltava coisas básicas, e assim, a comunidade. Então, não estou generalizando isso daí, mas estou te falando que existe uma indústria montada de judicialização de uma série de medicamentos que sequer têm reconhecimento científico, não são reconhecidos pela Anvisa e que são prescritos e, infelizmente, custam caríssimos. São caríssimos, são implantados e que existe uma indústria de judicialização em cima disso. Estou falando para você, por exemplo, mal de Alzheimer, uma coisa relativamente nova, tem uma série de drogas sendo testadas. Não é minha área na medicina, eu trabalho em outra área, estou falando que infelizmente eu tenho, meu pai, nós temos um problema em casa. E que nós estamos comprando e testando uma série de drogas novas, que até numa situação dessa, eu entendo a família, como eu entendo assim como filho. Que alguém propõe, olha, tem alguma coisa na Suécia que estão fazendo que está ajudando. Você acha que como filho eu não vou atrás disso? Eu vou atrás e vou tentar ver se ajuda. Agora, isso ocorrer, isso daí passar para o sistema público ser responsável, né? Aí não, mas tem drogas que são caras, mas são reconhecidas. São reconhecidas. Por exemplo, nós tínhamos em determinado momento, né? Em questão de droga, por isso eu falei, o Brasil é muito heterogêneo, mas você pega em questão de drogas, nós temos um salto grande, né? Se você pegar AIDS,
Tratamento caro. O paciente de AIDS é um paciente caro para a União. E nós temos hoje, talvez, o melhor protocolo de tratamento do mundo. Né? E é algo que nós já assumimos. Mas o que é protocolo injusto? Talvez. Né? Não, talvez não, com certeza. Com certeza. Mas sabe por quê? Mas sabe por que isso existiu? Porque o Ministério, em determinado momento, mantém grupos de cientistas pesquisando para ver o que tem de melhor e pôs protocolo em cima. As drogas são essas. E enfrentou e baixou o preço. E baixou o preço. Quebrou patentes. Isso por quê? Mas aí a AIDS, ela tem que ser tratada numa questão... Foi uma grande conquista. Além de ser uma grande conquista, é uma questão de saúde pública. A AIDS é uma questão de saúde pública, assim como outras tantas doenças endêmicas. Aí, a AIDS, ela foge do tratamento personalizado do mal de Alzheimer ou de outras tantas patologias, como o doutor falou. Hoje, nós temos que trazer e dar ao paciente de AIDS a melhor condição possível, porque é tratamento que exige comprometimento do governo, porque nós temos um problema social ligado a isso, certo? Quanto maior número de pacientes, são pacientes que demandam um tratamento muito caro. E hoje nós chegamos à oportunidade de ter 50% dos medicamentos que são dessa gama de medicamentos que é fornecida ao paciente, que já tem patente quebrada e o Brasil produz o medicamento. São caros, porém produzidos pelo Brasil. Muito obrigado, doutor Eleusis, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Estamos sempre à disposição aqui, tá certo? Eu que agradeço, você pode ter certeza disso. Quando eu tinha assumido, eu tive a oportunidade de vir aqui, falei que eu gostei muito. É o primeiro programa que eu participo depois de assumir. Eu fiz questão de vir aqui com você. Muito obrigado. Pelo carinho, pelo respeito que eu aprendi a ter com você. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Volte sempre. Doutora Sônia, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Para encerrar, nós tratamos de 2 assuntos aqui hoje. 2 assuntos. BR-153, duplicação, e medicina, saúde. O governo federal mandou, durante o governo Edinho Araújo para Rio Preto, uma ambulância equipada de última hora, com tudo que é possível, com um respirador mecânico, com tudo, uma ambulância equipada ao extremo. Por uma falta de assinatura de um convênio entre a Secretaria de Saúde, chefiada pelo Arnaldo Almendros, na época, e a Polícia Rodoviária Federal e o Governo Federal, a ambulância nós perdemos, está lá no Rio de Janeiro, e nós demos conta, durante o governo Edinho Araújo, de perder essa ambulância. Vocês acham que eu tenho paciência? Eu não posso ter mesmo, né? Até a próxima oportunidade.